Eu Então, imagino. Sim, sim. No nosso grupo das Anas, né? A gente tem, foi até por isso uma decisão de conversar sobre esse tema. Nós temos tido algumas Anas, algumas mulheres que têm, né? Têm tido essas crises de ansiedade e tem sido muito, muito frequente. E é algo que tem nos preocupado, sabe? uhum, Porque às vezes a gente não sabe como lidar, a gente não sabe como orientar, a gente não sabe o que dizer. Às vezes a gente dá uma orientação e não é a orientação mais correta, né? Então, essa questão da ansiedade, ela tem tomado conta das mulheres. Não sei, às vezes acho que junta, às vezes aquelas que estão sem trabalhar, estão em casa, junta família, junta casamento, filho, marido, né? E sim. o medo, fora o medo da situação que nós estamos vivendo, que de fato não tem sido fácil, né? Uhum. Mas, amém. Acho que nós vamos começar, porque senão o nosso tempo aqui acaba, né? Rapidinho, aqui no máximo 45 minutos. E aí nós temos 3 perguntas a serem feitas. E a gente vai começar, então, fazendo uma oração nessa noite. Amém? Eterno Deus, nós te louvamos, Pai, por esta oportunidade. Queremos te agradecer, Jesus, imensamente por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Rendemos glórias ao teu nome, rendemos, meu Deus amado, o teu louvor. Pai, que o Senhor venha se fazer presente nesta noite, no nosso encontro. Que tudo que for discutido aqui, Jesus, seja para te honrar e seja também para te glorificar. Que não seja nós, mas o Senhor nos auxiliando. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, para a gente começar, eu reservei aqui alguns versículos, né, que a Bíblia vem falando a respeito sobre ansiedade, né, para que a gente possa também ir refletindo e conversando aos poucos. O primeiro versículo que eu quero ler nessa noite, para a gente começar a nossa conversa, está em 1 Pedro, capítulo 5, no verso 7. E a palavra do Senhor diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Outro versículo muito, muito importante para o nosso aprendizado desta noite está em Mateus, capítulo 6, no verso 31. Diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? E mais um versículo para a gente ir para a nossa conversa, nosso bate-papo. Está em Salmos 56, verso 3. Diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Porque a ansiedade, ela é esse misto, né? Acaba que a gente está pensando demais no amanhã, a gente pensa demais no que vai acontecer, porém, o medo é o sentimento que acaba deitando essas sensações que nós temos, né? O medo do que vai acontecer, o medo de como vai ser, a nossa incerteza do amanhã. Então, nos dias que nós estamos vivendo, essa questão do coronavírus, nessa questão dessa pandemia, às vezes, como tem batido a nossa porta, por exemplo, eu aqui em casa, a Natália teve, né? E graças a Deus está bem, já se recuperou, já passou, né, dos 15 dias. Então, quando bate a nossa porta, nós acabamos ficando com muito medo. O medo não, ele nos paralisa em alguns momentos. Ele não nos deixa continuar, ele não nos deixa seguir adiante, né? Nós ficamos paralisados. Então, nós estamos aqui nessa conversa. Anas, você, mulher que já entrou, vocês que já estão aqui conosco, bem-vindos, boa noite ao nosso encontro, o Encontro das Anas, toda quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos.
nós estamos aqui para ter um bate-papo, para conversarmos. E hoje nós estamos recebendo a Roseli Melo. Ela é psicóloga também. Nós já recebemos uma psicóloga, estamos recebendo outra para poder nos orientar, para poder conversar conosco sobre esse tema. E a primeira pergunta da nossa noite é: Rose, me diga como a psicologia ela vê essa questão da ansiedade? Como ela vê esse processo da crise de ansiedade na questão do comportamento humano? Então, a psicologia, assim como a psiquiatria, ela tem um diagnóstico, né, que é um livro, um manual de diagnóstico, é o DSM-5, né, da qual tem todas as diretrizes para identificar os transtornos mentais. E a ansiedade, como a gente chama só ansiedade, ela é caracterizada como um transtorno a partir do momento que a pessoa tem uma frequência por 6 meses, né? E o nome técnico seria transtorno de ansiedade generalizada. Então, é uma ansiedade fora do comum. Às vezes a gente até fala de normal e patológico, né? O que seria normal da ansiedade? Quando você tem medo ou receio, fica preocupado com uma situação real, né? Tem um exemplo muito clássico que é o nosso organismo, quando está em um perigo, eu costumo até dizer isso nas síndromes do pânico, né? Que é como se a gente estivesse na selva, né? Na selva não, lá na África, né? E tivesse um monte de leão vindo para nos atacar. Esse seria um medo real, porque o seu organismo iria se preparar para a fuga. Na ansiedade, considerada mais patológica, esse medo é irreal, ou seja, é como se fosse uma barata vindo e você observando aquilo como se fosse um grande leão. Então, é o excesso que faz ele se tornar um transtorno. Por isso tem também tempo, né, de duração para ser considerado característico de transtorno, né? E afeta várias áreas, né? Nós produzimos vários sintomas, que depois você deve fazer uma pergunta mais específica, né? Então, assim, em termos geral, na população mundial, a ansiedade vinha sendo muito subnotificada, ou seja, muitas pessoas têm, mas não procuram ajuda porque acham que é normal ou mistura com outras doenças que também produzem algumas coisas que parecem ansiedade. Então, na população mundial, nós temos, segundo a OMS, 4% da população com transtorno de ansiedade. Mas isso a gente sabe que já aumentou para muito mais. Como era subnotificado, então a gente vai ter aí um acréscimo muito grande, né? Chegando a depressão, a ansiedade ficar igualada com a depressão, né? Em termos de transtorno mental que mais afeta as pessoas no mundo, né? Então a causa ela é desconhecida no sentido que não tem uma só causa específica. É como se fosse multifatorial, várias coisas vão produzindo. Sim. Então, no caso, a ansiedade, para ela se configurar um transtorno, você disse aí que precisa de um tempo, né? Precisa ter um Sim. período de observação que você tem. Normalmente a pessoa identifica, né, os sintomas, né, e quando vai ao médico ou vai a um tratamento mais específico, a gente faz as perguntas, desde quando você percebe, né, que aparecem tais sintomas, né, e aí a pessoa vai pensar desde quando, a partir de quando, o que foi um gatilho, né, que momento que a pessoa estava vivendo para ter aquele fluxo maior da ansiedade, e aí a gente faz a contagem mais ou menos do tempo, né? Isso para se transformar em transtorno, porque se for algum ponto assim, a ansiedade que aparece de vez em quando, ela é até considerada normal. Né? Entendi. Aí o que não é normal é quando atrapalha a pessoa na vida dela, na rotina diária.
Então, por exemplo, se essa ansiedade, ela começa a trazer para mim, por exemplo, um aumento da minha pressão, né, arterial, ou ela começa a trazer sintomas de vertigem, de desmaio constantemente. Esses sintomas já são sintomas que precisam de ir em busca de ajuda. Isso? Sim, sim, com certeza. Ah, Porque às vezes a gente pensa que vai passar rápido, mas aí em outras situações acontece a mesma coisa, né? Então uhum, é preciso juntar todos os sinais que a gente apresenta, e é muito interessante quando eu falei do fator, né, multifatorial, sim, porque nesse multifatorial também tem as questões ambientais, né? sim, A gente pensar também que criança tem muita ansiedade nos dias de hoje, né? Então, é, se tem uma mãe ou um pai ansioso dentro de casa, o comportamento desses pais interfere diretamente no comportamento dessas crianças que convivem ali o tempo inteiro, né? Então, é o efeito modelagem-modelação, né? ou seja, dependendo de como essa pessoa, né, ela está se comportando diante dessa situação, que ela tem várias crises, né, de ansiedade, provavelmente, à medida que essa criança, esses filhos, estão convivendo nesse ambiente, acabam também por produzir as características, né, por produzir os mesmos sintomas. Sim, e aí durante a vida toda a gente tem vários momentos, né, que a gente passa por questões que são pressões, por exemplo, adolescentes em fase de vestibular, né, tem Uhum, muitas crises de ansiedade, pessoas que perdem entes queridos, passam por um processo de luto, pessoas em processo de divórcio, né, pessoas que têm diagnóstico de doenças incuráveis, por exemplo, câncer, né? Então, passam aham. por um processo assim. Muitas vezes a gente até verifica que tem sintomas que junta muito com a questão da depressão, né? Que a gente fala de ansiedade, hoje em dia está muito ligado, que às vezes a pessoa acha que a depressão vem sozinha, ela vem junto com a ansiedade, né? Uhum, Então, entendi. assim, observar mesmo os sintomas e o que vai aparecendo na rotina da pessoa. Certo. Então, por exemplo, para você que entrou, para você que chegou agora no nosso encontro de hoje, o nosso tema é sobre ansiedade. Nós estamos aqui conversando a respeito de como essa crise se dá, de quais nós vamos falar um pouquinho agora dos sintomas que permeiam, né, perpassam estas crises, e vamos falar também a respeito das estratégias. O que pode ser feito? Nós que não somos psicólogos, não somos psiquiatras, como nós, né, podemos auxiliar alguém e como nós também podemos nos ajudar caso estejamos numa situação como essa. E nós estamos recebendo hoje a convidada de hoje, que é a doutora Roseli Mello. Ela é psicóloga também, psicóloga clínica. Então, ela está apta a lidar com estas situações. E ela acabou de configurar para a gente, de fazer um desenho do que é a ansiedade, né? Do que vem a ser a ansiedade, do que vem a ser o transtorno, que é algo mais grave do que só, né, uma crise de ansiedade. É um contínuo de crises, né? Sendo observado por um longo tempo, acaba se tornando um transtorno. Agora eu quero perguntar para a Roseli, quero que ela converse um pouquinho com a gente a respeito das principais características. Quais são os principais sintomas de uma pessoa que tem uma crise de ansiedade? Então, na crise de ansiedade, a pessoa pode apresentar tanto sintomas físicos quanto sintomas psicológicos. Dentro dos sintomas físicos aparece a taquicardia, que são os batimentos cardíacos mais acelerados, boca seca, um cansaço muito fácil, aquela dificuldade para engolir quando está passando direto, como se tivesse uma bola na garganta, que às vezes a gente até fala que é uma angústia, né? Uhum. E está caracterizado como sintoma físico da ansiedade, né? A pessoa se esquivar de lugares que ela foi e que às vezes já produziu ansiedade, a pessoa estar muito inquieta, facilmente se assustar com alguma coisa, às vezes apresenta náusea, diarreia,
ou então muito problema no estômago, né? Tem muitas pessoas com ansiedade que tem muito gastrite e até mesmo aquele outro mais avançado, né? Uhum. Respiração ofegante sem nenhuma causa aparente, né? Sem ter nenhum problema respiratório cardíaco, calor, calafrio, né? Às vezes a mão fica toda gelada, muita sudorese, né? Rubor na face, tensão muscular, tonteiras, tremores, igual você já falou, de vertigens também, né? Uhum. E é interessante essa questão da tensão muscular, porque muitas vezes a pessoa só apresenta tensão muscular durante muito tempo e não identifica que é ansiedade. E aí, Ah, quando vai entendi. aumentando, é que a pessoa começa a preocupar e vai, porque começa a precisar de medicação, né, para a tensão diminuir. E aí vai buscar ajuda. Aí quando, às vezes, vem o diagnóstico de ser uma ansiedade por estresse, principalmente, né? Pessoas que se Uhum. envolvem muito no trabalho ou em questões, né, de família, que aquilo vai deixando estressado, né? Então, esses são os sintomas físicos. Agora, os psicológicos, eles configuram dificuldade de concentração, a pessoa começa a perceber que a concentração não é mais a mesma, às vezes até a memória fica um pouco reduzida, o sono não fica regular, tem muita insônia, acorda à toa durante né, o período da noite que está dormindo. Aí vem uma incapacidade de lidar com dificuldades, uma irritação sem motivo aparente, né? Um Uhum. nervosismo que tá muito parecido. E aí, pensamentos frequentes de que algo ruim vai acontecer, né? E pensamentos de perigo. Tudo se torna um perigo. Então, tudo isso em excesso, né? Acaba sendo sinais que demonstram características da ansiedade na pessoa. Nossa, é complexo, né? É um conjunto de sensações extremamente complexas. Porque, por Sim, exemplo, quando você colocou aí as questões físicas, né? Como o corpo reage diante de uma crise dessa. De fato, eu acredito que o desespero é tão grande quando você sente esse nó na garganta, né? Porque, como você mesmo colocou, é uma sensação que você tenta engolir e de fato você não consegue engolir e o desespero só aumenta por conta dessa reação física que nós temos. Agora, um fator interessante que você colocou foi a questão da memória, e aí era algo que eu não sabia. É interessante pensar que influência é essa, né, dessa situação desregular que nós vivemos, que acaba influenciando até na nossa memória. E os danos psicológicos também são sim, grandes, se a gente for pensar, né? Em todas sim. esses sintomas físicos e emocionais. E aí eu fiquei agora na dúvida queria fazer uma pergunta que não está no nosso roteiro, mas existe cura para a ansiedade? Você não ter tido momentos de Olha, crise e nunca mais ter? pode acontecer, mas assim, a gente fala mais em controle, né? Em tratamento e controle, porque a gente não pode afirmar que uma vez que ficou um tempo sem ter, a pessoa nunca mais vai ter. Porque ela pode passar, por exemplo, 10 anos sem ter uma nova crise e de Sim. repente aparecer, né, sintomas novamente de formas até diferentes do que ela já conhece. E isso dificultar até a pessoa reconhecer que é uma crise novamente. Ah, entendi. Então, por exemplo, assim, eu posso ter passar anos, às vezes, sem ter essa crise. E, de Sim, repente, um gatilho, né, acaba sendo acionado, e aí, novamente, eu tenho essa crise, né? Vamos assim sim. dizer. Nesse caso, Roseli, o controle do tratamento, hoje, você como psicólogo, o que você orienta como tratamento? Não como estratégia para quem não é psicólogo, mas nessa área mesmo da saúde. O que você orienta, no caso nós estamos falando com mulheres, né? As mulheres que têm esses sintomas com frequência, qual é a sua orientação para esse tratamento físico, na realidade, assim, de saúde?
Primeiro, se percebe que tem algum desses sintomas, esses sinais que a gente colocou, né, buscar ajuda profissional, profissional especializado. O psicólogo está apto a tratar a ansiedade, mas não são todos que sabem a fundo como lidar, né? Então, terapia é muito importante. E se tiver muito intenso, a ponto de estar prejudicando mesmo a rotina diária, a pessoa se esquivar de sair de casa por medo, por causa da ansiedade, aí tem que fazer um acompanhamento médico, porque às vezes precisa de alguma medicação, né? E é até importante falar sobre essa questão da medicação, porque a gente tem muita resistência, né? Sim, Principalmente os cristãos, né? De sim, jeito sim. nenhum que eu vou tomar remédio controlado, meu remédio é Jesus Cristo e tal. Aí, né, fica arrumando outros recursos que muitas vezes só vai prolongando o problema. Não é que pensar assim, Deus não vai curar, não é isso, né? Sim, Mas tem os recursos que a gente pode utilizar, né, a gente vai utilizar. E os tratamentos medicamentosos nem sempre vai ser muito tempo. Tem tratamentos que duram 12 semanas. Isso vai depender muito da crise, do que a pessoa sentiu, e aí de quanto tempo também que ela demorou para procurar esse atendimento ah, especializado. olha, acho que esse é um ponto, viu, Anas? Você, mulher que está nos assistindo, a Roseli coloca algo importante para a gente pensar, né? Às vezes nós estamos tendo esses sintomas já há algum tempo e, como você mesmo colocou, né? Nós não queremos ir buscar ajuda, não queremos. Aliás, a gente vive um luto, né? De certa forma, porque a gente não quer aceitar. Sim, A gente não quer aceitar. Não é nada, isso é coisa da minha cabeça, eu não tô vivendo isso, né? Eu me recuso, eu não aceito. E aí a gente não vai em busca de ajuda e a gente não busca por socorro. E aí quando chegar uma situação mais grave, né, que você tenha que buscar ajuda, às vezes a situação já aí aquele remédio que você não queria tomar necessariamente vai ser preciso, né? Para que você consiga sair da crise de ansiedade. Então, meninas, fica um alerta para vocês, né? Um alerta para nós que Roseli deixa aqui para gente. Olha, qualquer sintoma desses que ela falou, que são comuns, tanto físicos quanto psicológicos. Eu sei que nós estamos em dias difíceis de buscar ajuda. Eu sei que nem sempre a gente tem condições de fazer uma terapia, de pagar, porque ainda é um tratamento elitizado, né? Apesar da gente ter na rede pública, torna-se um pouco mais difícil da gente conseguir esse tratamento na rede pública, mas hoje a gente tem até acessibilidade, né, de encontrar um profissional que consiga nos atender nesta área. E aí eu acho interessante pensar que antes de você chegar ao psiquiatra com um transtorno maior, né, o psicólogo ele pode te auxiliar nesta área, com uma terapia, não é mesmo? Às vezes você consegue com um terapeuta, você consegue fazer essa manutenção de comportamentos e te entender e começar a perceber quando o gatilho vai ser acionado, né? Eu acho que o importante da nossa conversa hoje é a gente nos conhecer. Se você se conhece, se você sabe quem você é, como você reage diante das situações, eu acredito que a gente consiga não minimizar, mas amenizar os sintomas, né? Amenizar o ambiente, as situações que vão nos deixar, né, travadas, que vão nos dar medo. Porque eu acredito que quando você sabe, né, o que pode te ocasionar, por exemplo, eu sei que eu tenho uma crise de ansiedade toda vez que eu sou exposta, por exemplo, a situações de aventura. Se eu tiver que enfrentar, por exemplo, se eu saio com a família, a gente viaja, isso acontece muito nas nossas férias. E aí eles querem, porque eles são aventureiros, né? A minha família, quem conhece meu marido sabe, né? E as meninas também, a Natália também e tal. Então, a Nicole também é muito aventureira. Então, às vezes, eles querem andar de escuna, de barca, essas coisas. E, no meu caso, é uma situação, é uma contingência, né? É uma organização do ambiente que
logo eu fico, né? As minhas sensações elas afloram rapidamente por conta. Logo eu sinto a garganta fechar e aí eu começo a ter vertigem, né? E aí a sensação do desespero fica 3 vezes maior. A percepção da situação, né? Fica 3 vezes maior. Então, quando a gente já sabe, a gente já consegue observar que algumas organizações ambientais nos levam a isso, é importante porque, de certa forma, você já consegue se controlar, né? Já consegue se equilibrar, tenta sair dessa situação e tudo mais. Então, assim, acho muito interessante quando você coloca essas situações, porque é importante nós nos conhecermos, né? Como é importante a gente saber quem de fato nós somos, não é mesmo? E uma coisa que eu queria que você conversasse com a gente, Rose, nós somos aqui um grupo de mulheres, estamos juntas assim constantemente na nossa sala de oração e constantemente a gente tem mulheres pedindo socorro nessa área. E o nosso alvo, aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, né, dessas mulheres, é salvar mulheres. E nós temos tido muitas mulheres com as crises, com as crises de ansiedade, né? Inclusive tem uma aqui que colocou, que é a Milena, que as crises que ela tem estão frequentes, pior é o sintoma para ela, o pior de todos deles é a apneia, né? Então é algo que precisa ficar atento, porque, por exemplo, a apneia você pode ter um engasgo de repente e não se perceber, né? E não ver. Então, eu queria que você nos ajudasse nessas estratégias. O que seria importante a gente saber, a gente aprender para lidar com o outro, para lidar com as pessoas que estão em crise? Por exemplo, eu estou tendo uma crise agora. Aí, o que você, Roseli, me orienta a fazer? Né? O que eu posso fazer enquanto pessoa? Então, eu quero essa orientação. Outra orientação, outra estratégia que nós queremos ouvir de você hoje você é minha amiga, e aí você me liga e fala, pastora, eu tô com uma crise de ansiedade, o que eu faço? Claro, uma coisa assim super que você pôs aí, a questão da religião, né? Às vezes a gente fala assim, vamos orar. Assim, a oração é importante, mas existem situações que é preciso de uma ação. Sim, e ação mais urgente, né? Isso, eu queria que você conversasse com a gente a respeito dessas duas situações. Tá, até antes de falar as estratégias, só fazer uma colocação a respeito da diferenciação também, que a ansiedade generalizada, ela é diferente do pânico, que muitas vezes as pessoas chamam a ansiedade de pânico. Eu tô com síndrome do pânico. São coisas diferentes por causa do grau, né? A síndrome do pânico, ela tem essas características da ansiedade num grau bem mais elevado, e que produz a sensação até de morte. Então, que leva pessoas aos hospitais, às vezes, até pensando que está infartando, quando faz exame cardíaco, não está infartando. Então, tem umas diferençazinhas aí, mas, assim, importante saber, né, para não confundir uma coisa com a outra. E também não banalizar a pessoa que, às vezes, só fica assim, querendo que algo chegue logo e tudo, ficar falando que, esse fulano é ansiosa, né? Ela só está com pressa de alguma coisa, não quer dizer necessariamente que é uma ansiedade prejudicial, né? É natural. Bom, em relação às estratégias, né, como foi colocado, se não tem como imediatamente procurar um auxílio, né, profissional, a pessoa que está mais próxima, sabendo do que está acontecendo, que muitas vezes acontece a hiperventilação, né? A pessoa fica com aquela respiração muito rápida, ofegante, e parece que vai desmaiar, e acontece muito que quem quer dar suporte acaba abafando a pessoa, né, para tentar saber alguma coisa, o que está acontecendo e tal. Aí uma pessoa vê aquela sendo ajudada, vem outra, e forma-se às vezes um grupo em cima quando ela precisa de espaço.
Então, sempre assim, se tiver várias pessoas para atender, deixar uma que é mais próxima da pessoa, porque nas crises de ansiedade a pessoa precisa de alguém em quem ela confie, Ah, né? entendi. Confiar no que essa pessoa indicar para ela, né? Se ela já usa medicamento, ver qual que é, o que, que pode ser feito, se pode tomar ou não pode. Se não usa, a primeira coisa que a gente faz é tentar acalmar a respiração da pessoa, né? Vamos respirar devagar. E aí a gente, assim, dentro da terapia, a gente tem várias técnicas, né, de respiração, e a gente faz treinos de respiração para a pessoa aprender a respirar no momento que começa a ter uma crise. Então, quando a pessoa já está educada, né, psicoeducada com essa respiração, ela nem chega mais a ter crises, porque quando ela identifica o início, ela já respira e não chega a ter todos os sintomas lá na frente. Sim. Então, é importante que a pessoa, estando junto presencialmente, não abafar e lembrar a pessoa de respirar calmamente, né? Quando for por telefone, também instruir a pessoa a respirar, tomar goles de água em intervalos de tempo, porque faz a pessoa dar uma parada, Sim. né? E hidrata também a pessoa, né? Ah. Então, assim, não é que a água vai salvar, mas é um momento que o organismo dela vai receber, então até o pensamento vai sendo modificado, ela vai estar prestando atenção na deglutição da água. Aí tira o foco, Então, né? Tira o foco daqueles sintomas e aí ela começa a trazer respiração pro sangue, né? Uhum. Porque o que acontece quando tem uma crise de ansiedade? Todo o sangue, ele fica todo desorganizado. E as partes do cérebro que precisam ser irrigadas pelo sangue, elas não têm essa irrigação no tempo normal. Então, falta oxigênio. Sim. Por isso que a pessoa tem essa sensação de falta de ar, né? A apneia. E aí falta esse oxigênio. Então, é comprovado que tem essa respiração diafragmática, que a gente ensina, ela é comprovada cientificamente que quando você realiza ela com uma certa frequência, que é ensinado também, ela vai ajudar a fazer essa irrigação durante esse processo e voltar à sensação de maior tranquilidade à pessoa, né? Então, a primeira coisa que a gente trabalha é a respiração. Certo. E aí, assim, depois verificar, né, se a pessoa continuar pensando naquilo que causou a ansiedade, né, tentar que essa pessoa se distraia o próprio pensamento para outras coisas, pelo menos para passar aquele momento de crise, né, porque não vai resolver a situação, né, e tem várias técnicas, tem técnica acalme-se, que é umas frases, né, que a gente vai lendo e repete até você tiver conseguido colocar em prática o que está nas frases, né? Entendi. No momento mais à frente, você vai começar a questionar esses medos, esses pensamentos que traz a ansiedade. O que acontece com o nosso comportamento? Eu trabalho na teoria da comportamental cognitiva e a gente tem a questão que o nosso pensamento provoca emoções que provocam comportamento. Sim. Geralmente a gente tem pensamentos automáticos e muitas vezes eles são pensamentos inadequados. E se a gente deixa esse pensamento continuar, ele vai trazer essas emoções, que aí aparecem os sintomas psicológicos e até os físicos. E aí a forma de comportar é justamente a crise. Então, entendi. a pessoa vai trabalhando isso. Então, se a gente consegue começar a questionar a veracidade desse pensamento, quanto desse pensamento que eu estou agora é verdadeiro? Qual a probabilidade de realmente isso estar acontecendo? Né? E aí a pessoa
pensando assim, ela já reduz também a possibilidade de continuidade, né? E isso também faz a pessoa, né, identificar os gatilhos, o que que gera ansiedade, né? Que medo é esse que está vindo? Medo do novo, medo do vestibular, o medo de falar em público, né? Então tem várias situações. Hoje em dia, o nosso maior medo, o medo de pegar o coronavírus, né? De ter contato com a pessoa e de repente aparecer testando positivo, ou que um familiar nosso de grupo de risco contrai e vai ficar muito mal, né? Então, essas coisas a gente tem que ir conversando para melhorar. Certo. E tem as técnicas. Então, por exemplo, meninas, a Roseli ela trouxe nesse primeiro momento 3 situações, três estratégias que podem nos auxiliar no momento. Então, vamos lá. A primeira de todas que ela trouxe foi a sua respiração. Então, meninas que estão aí nos assistindo, percebeu a crise, percebeu os sintomas, você se conhece, você sabe quando ele acontece, e aí é importante se conhecer. Respire pausadamente. Você não pode respirar com pressa. Se você começar a respirar rápido demais, você vai acelerar a sua crise. Então, você precisa respirar devagar, né? Sentindo essa respiração entrar no seu corpo, sentindo ela permear todo o seu cérebro e o seu cair na sua corrente sanguínea devagar. A segunda coisa que a Roseli trouxe é tirar o foco, né? Às vezes você está muito ligada naquela situação, naquele momento que você está vivendo, e talvez você comece a perguntar outras coisas, né? Começa a tirar o foco daquela pessoa naquele momento. Beber uma água devagar. Você presta atenção, né, na forma de beber a água, na sua deglutição, e acaba tirando o foco daquilo que está te causando medo, te causando esses sintomas. E esse terceiro momento que ela nos ensinou aqui também, e eu já esqueci. Me deu um branco. O primeiro é a respiração, o foco e o último. Qual foi a terceira? Questionar os pensamentos. Isso. Questionar para identificar os gatilhos. Se eles vão, né? Vai acontecer mesmo? Será que tem essa possibilidade mesmo de acontecer? Será que não é exagero da minha parte e tudo mais? Então, assim, a gente já aprendeu 3 estratégias, meninas. Espero que vocês estejam ligadas, porque eu aqui já esqueci a terceira. Tem uma outra que está mais dentro da área da respiração, que é bom utilizar quando você está em casa, mais próximo da hora de dormir, e funciona muito, né? Que é o relaxamento progressivo. Chama relaxamento progressivo de Jacobson, ou relaxamento guiado com música. Então, você liga um som com uma música bem tranquila, daquelas que dá sono mesmo, né? Mas que você goste dela, porque se você não gostar, vai te causar irritação. Sim. Então, aí você põe uma música que você goste, que seja tranquila. Eu até brinco, não pode ser rock. Aí você prepara o ambiente, de preferência, deita na cama sem travesseiro, bem retinho, e comece a movimentar o corpo. Eu oriento começar pela cabeça. Vai começar a distensionar, mas tem que ser bem devagar para não causar vertigem, porque se você faz muito rápido, fica virando, né? Então vai bem devagar e você vai escutando a música, né? E como se a música estivesse entrando em você mesmo. Você pode ir conversando com o seu corpo. Agora eu vou movimentar minha cabeça para a direita, para a esquerda. Tem gente que gosta de se autodirecionar. E depois vai para cada parte do corpo, inclusive dedinho da mão, cada dedo, né, da mão, o braço, aí vai esticar todo, até chegar lá no dedão do pé. Então, cada partezinha. Tem gente que dorme, relaxa antes de terminar. Agora, tem gente que
não consegue ainda. Mas antes de fazer esse relaxamento, é bom você vir com a respiração. Fazer Inclusive a respiração tem uma primeiro. pergunta aqui, Rose. Estão Ah, perguntando aqui, eu não tô... se vocês podem nos ensinar, se você pode nos ensinar a respiração. No momento que a gente sentiu, como é que a gente respira de fato? Como é? Tá, tá. A respiração, ela pode ter duas formas. Você vai fazer em etapas. Você vai puxar o ar pelo nariz, contando de 1 até o máximo que você consegue. Normalmente, as pessoas não passam de 7, né? E quando você está muito ansioso, acho que nem de 4 passa, Eu né? não devo passar Aí nem. você puxa, segura e depois solta lentamente, contando o mesmo tanto, enquanto está soltando pela boca. Entendi. Hoje uma colega postou no status, eu até olhei, achei bem interessante, que ela fez um passo a passo de 4, de contar de 1 até 4, para cada parte dessa fase. Ela estava aqui na live, a minha colega. Fabiana. Isso. Uhum. Aí ela colocou lá, conta de 1 até 4 para inspirar, de 1 até 4 segurando, e de 1 até 4 soltando. Mas aí você pode até abrir a boca para sair o ar todo. Entendi. Então, eu respiro de 1 até 4. Para respirar, como é que é? Isso, você puxa contando de 1 até 4, segura contando de 1 até 4 e solta contando de 1 até 4. É bom porque você tira o foco. Porque, por exemplo, se eu ficar pensando na Sim, respiração, eu não consigo contar até 4. sim. É bom que Aí você faz assim. Geralmente a gente pede para fazer 5 vezes, né? Entendi. Uma sequência de 5 vezes, mas aí você dá um intervalinho entre uma e outra, porque essa quantidade de vezes é que vai ter o tempo certo para oxigenar o cérebro novamente. Então é interessante você fazer essa respiração, né? Ter essa calma para respirar, e aí depois, se você estiver na sua casa, num lugar que você possa deitar, é interessante, né? Coloca uma Isso. música, né, que você goste e começa a movimentar, então, as partes do seu corpo, né? Até chegar no dedão. Movimentar lentamente, né? Lentamente. Bem Viu, lentinho. Marília? Viu, Solange? Lentamente. Viu, Valesca? Lentamente. Lentamente. Porque tem que funcionar para reduzir, né, o excesso de velocidade que a gente tem quando está com ansiedade, né? Uhum. Aí vai, com certeza vai reduzindo essa ansiedade. Com certeza os sintomas mais importantes acabam reduzindo e com o tempo, olha só, uma coisa importante, a respiração parece ser fácil, mas quando você está numa crise mesmo, a pessoa às vezes nem se lembra da respiração. Sim. Por isso que se ela tiver a ajuda de alguém, a pessoa a principal coisa a fazer é lembrar. Você lembra da respiração que tem que fazer? Aí a pessoa vai lembrar e vai tentar fazer. Vai tentar fazer até ficar da forma correta. A gente tem muitos GIFs hoje em dia que tem um tempo exato de inspira, expira. Eu tenho um peixinho no meu Instagram aí. Eu não sei se eu tenho nesse. Eu vou colocar aí nesse. Então põe. Aí depois vocês podem puxar. Ele é bonitinho, só que ele dá a impressão que ele está fazendo tudo pela boca. Mas aí, como a instrução é puxa pelo nariz e solta pela boca, vocês vão utilizar esse movimento. Essa semana até uma pessoa falou comigo, uma pessoa, criança, ela observou, né, que o peixinho fazia tudo pela boca, mas por que ele não faz pelo nariz? Aí eu falei assim, é porque ele tem as guelras, né? E se ele ia apareceu o movimento, então não apareceu, mas a ideia do peixinho é justamente para fazer você entrar naquilo. Aí tem um barulhinho do mar, né, da água, do peixinho. Então isso ajuda também. Então são estratégias. Tem outras estratégias que a gente utiliza como técnicas, né? Que a gente ensina os pacientes também.
imaginar resultados positivos, por exemplo, se está com receio de falar em público, né? Imaginar, não, eu consigo, vai dar tudo certo, né? E vai para frente. E hoje é muito falado nas técnicas de mindfulness. Então, tem uma técnica deles que chama grounding, que faz um foco na respiração. E dentro desse foco da respiração, a pessoa vai identificando coisas dentro dos 5 sentidos, coisas que vê, que toca, que ouve. Deixa eu fazer uma cola aqui. Que cheira e que sente o gosto, né? Então, vamos identificar 5 coisas que você pode ver. Enquanto você está pensando nessas coisas, vai, né, distraindo o pensamento, isso, né? Então, uma técnica bem interessante que dá para qualquer né, fazer. Legal, verdade. Você pensa aí depois coisas assim, que você gosta, se você gosta de ver, de cheirar, de comer, de tocar e de ouvir. De ouvir, né? Exatamente. Utilizando os sentidos. Legal, muito bom. Minha querida, nosso tempo já tá pitando aqui, tem umas luzinhas aparecendo. Já acabou, tá acabando já. Quero aqui agradecer a sua presença, foi assim, única. Nós precisávamos muito, não é mesmo, Anas? Como nós precisávamos. Assim, você hoje foi usada pelo Senhor para nos abençoar com o seu conhecimento, né? Nos abençoar com toda com as estratégias para o nosso bem-estar, né? É pensar também que é um bem-estar. Quando nós nos cuidamos, quando nós aprendemos coisas que vão nos favorecer, nós estamos pensando na gente, na nossa família. Porque se nós estamos bem, a nossa família também acaba que fica bem, né? Então, muito obrigado, Rose. Você sempre nos atende. Só fazer um comentáriozinho. Com essa questão da pandemia, a gente aumentou muito o uso de recursos da internet. E a gente sabe que essa exposição à luz, né, do celular, dos notebooks e tudo, da TV, né, o excesso disso também produz um estresse, né, mental que pode gerar ansiedade. Então, uma das coisas que pode aliviar também, reduzir a utilização desses eletrônicos, diminuir a utilização de cafeína também, né, que a cafeína ela é estimulante, né, então reduz para poder melhorar o sono, inclusive, regular a rotina do sono, né, e fazer atividades que a pessoa sinta prazer de estar fazendo, né? Às vezes a pessoa gosta, mulher, né, gosta de fazer um tricô, não faz porque acha que é coisa de vovó. Não, se você gosta, vai lá e faz, se te relaxa, né, faça. Isso. Vai. Não, adorei. Muito bom. E assim, esses dias, ontem, acho que ainda ontem, no finalzinho da tarde, eu tive também, tenho certeza, uma crise meio... Começou, sabe, essa crise de ansiedade por conta do trabalho, o excesso, porque, de certa forma, acaba que quando você trabalha em casa, eu fico de 8 da manhã até 6, 7 horas da noite, ligada no computador, no celular, né? E aí acaba que, além do trabalho, é a igreja, é as minhas meninas, né? As minhas Anas, né? E aí o tempo todo ali na nossa sala de oração, a gente tá ligada ali, orando, né? Assim, continuamente. E aí eu tenho certeza que ontem eu tive... por conta desse excesso, né? Dessa luz que já é normal do celular, né? Da TV. Sim. Tainá tá perguntando. Cuidado. Tainá, vai ficar gravado, vai ficar salva. Você entra lá no nosso canal do YouTube, na Igreja Quadrangular R4, que vai estar lá, salva sim. E aí vocês podem assistir novamente, tá bom? Meninas lindas, olha só. Esse conhecimento precisa ser divulgado. Lembre-se, nós estamos aqui para salvar outras mulheres. E a Roseli hoje foi um instrumento de Deus para nos salvar e para salvar outras mulheres. Hoje nós aprendemos como fazer, não